Bom, pessoal, então estamos aí novamente para mais uma aulinha de administração financeira e orçamentária. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aula. Na aula passada, pessoal, nós havíamos combinado algo com vocês, imaginando que estaríamos hoje lá na faculdade, né, de forma presencial, para podermos então discutir aí assuntos referentes à questão da relação que há entre as finanças, a contabilidade e a economia, tá? Pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje não é entrarmos em detalhes com relação a essas relações, né? Até que fica redundante. Mas nós pegarmos aí o fio da meada, tá? Pegarmos aí a essência do que é a relação entre finanças e contabilidade, né? Da mesma forma, a relação entre finanças e economia. Como é que uma interfere na outra e o que é que uma contribui com a outra, certo? Então, na nossa última aula, nós havíamos pedido para que o pessoal fizesse uma, uma breve pesquisa com relação, né, a esse tema aí, dessa interação que há entre finanças, contabilidade e economia. E, como nós falamos antes também, gostaria de que, se alguém se sentir à vontade, comentar um pouquinho sobre o que conseguiu pesquisar a respeito dessa relação existente entre, né, finanças, contabilidade e economia. Alguém gostaria de fazer uma colocação? Fica à vontade. Professor, eu de uma breve pesquisada assim, né? Mas não Sim, pesquisei Arno. muito porque eu acho que foi mais ou menos o que nós conversamos na aula, né, presencial, né, na aula da semana retrasada, se eu não me engano, né? Que um é intercalado e dependente do outro, né? Não tem muita distinção, assim, eu não fiz uma pesquisa técnica, assim, né? Sim, Mas, assim, em parte de estrutura e de organização, é uma dependente da outra, né? Essa é a relação entre as três, assim, né? Que uma depende da outra, né? O financeiro e a economia, né? Talvez entre alguma sanção na parte econômica do governo federal, né? Para uma empresa, alguma coisa, acaba também afetando a parte administrativa e a parte financeira, né? Então, sempre tem esses pontos. exatamente, né? É isso aí mesmo. A grande essência dessa relação é a interferência que uma causa na outra, né? Não há um ambiente isolado onde que eu trabalho somente financeiro, onde que eu trabalho somente contabilidade e onde que eu trabalho somente economia, né? E digamos assim, uma balança de três pratos, aonde que nós devemos manter o equilíbrio entre esses três pratos, tá? A gente sempre dava o exemplo aí de balança, né, nas aulas que nós tivemos presenciais aí, mas imaginemos agora que seja uma balança aí de três pratos, né, onde a gente precisa equilibrar todas essas relações e interferências, né, mútuas entre finanças, contabilidade e economia, tá, pessoal? Então, assim, a gente vai fazer uma breve explanação dessa relação, né, falando um pouquinho aí sobre cada uma delas e a essência dessa relação, tá? Ou como nós falamos, o nosso objetivo é que vocês entendam a essência, certo? Mas é mais ou menos isso aí que o Everton já colocou, tá? Se vocês perceberam também lá no Moodle, o professor deixou um trabalhinho, certo? Para vocês fazerem a devolução até segunda-feira que vem, dia 8, certo? Não é um trabalho extenso, nem demorado, ele é bem tranquilo de ser feito. Mas eu considero, desculpa, eu considero um trabalho muito importante para assimilação, né,
desse conteúdo, a fixação desse conteúdo, para a gente seguir bem, uma base bem sólida aí para frente. Tá joia? Mas depois, no finalzinho aí da explanação, eu explico sobre o trabalhinho também para vocês, tá bem? Então a gente vai puxar aí a apresentação na tela, tá? Só um minutinho. Pessoal, estão conseguindo ver aí na tela, tranquilo? Sim, professor. Sim. Então, beleza. Beleza. Na aula passada, nós fomos então até este slide aqui, tá? A utilização e destinação do lucro líquido de uma empresa. A gente falava das formas de financiamento, né? E o professor encerrou a aula aí perguntando quem era o principal financiador de uma empresa. Tá? Então, só para a gente retomar rapidamente aí. O principal financiador de uma empresa é ela mesma, né? Ou melhor dizendo, para uma empresa saudável, né, deveria ser ela mesma o seu principal financiador através do quê? Do reinvestimento do seu lucro líquido, né? Como nós comentamos na aula passada. No final de um determinado período, geralmente no final do ano, né? Final do exercício contábil, é feito então o pagamento de dividendos, ou seja, a divisão dos lucros. E aí a empresa que decide o que ela vai fazer com aquele lucro. Vai distribuir 100% do lucro para os sócios, vai reinvestir na empresa 100% desse lucro e não vai, né, deixar nada para os sócios, vai fazer meio a meio, né, 50% distribui para os sócios, 50% reinveste, ou outra porcentagem qualquer, né? Então, uma empresa saudável deveria ser ela mesma a, a sua maior financiadora. Tá? Aqui provém aí a bufunfa, né? O dinheiro para a sua operação continuar. Tá? Mas nós sabemos que na nossa realidade não é bem assim. Tá? A gente encontra aí pouquíssimas empresas que conseguem realmente caminhar somente com as próprias pernas. E aí nós temos outros recursos que podem auxiliar, né? Capital de terceiros, né? A gente viu também a questão na aula passada da estrutura de capital, né? Que fala justamente sobre capital próprio e ou capital de terceiros, ou trabalha com os dois, ou com um só, né? Através de financiamento bancário, ou através de financiamento de fornecedores, giro de estoque e assim por diante. Joia? Então, nós vamos hoje falar aqui um pouquinho dessa relação que existe entre a administração financeira e a contabilidade, e depois a relação que existe entre administração financeira e economia, tá? Então, para a gente iniciar, eu gostaria de ler primeiro o que está aqui no slide. O primeiro ponto diz o seguinte, tá? Situações possíveis na relação entre financeiro e contabilidade.
Uma empresa pode estar com a contabilidade totalmente perfeita, isto é, com os lançamentos em ordem, os seus demonstrativos apurados e as suas obrigações fiscais quitadas, né, os impostos pagos. Mas ela pode estar com a administração financeira comprometida. Então, ela pode ter aí problemas de caixa, endividamento alto, desperdício de recurso financeiro, o que acontece muito e não deveria, tá? E o raciocínio no sentido oposto também é válido, tá, pessoal? A empresa ela pode estar com a sua parte administrativa, né, com a sua parte financeira excelente, tendo aí uma boa liquidez, ou seja, tendo dinheiro no caixa, tendo produtos para liquidação rápida, que tenham alto índice de liquidez, né, que possam ser transformados rapidamente em dinheiro, né, que tenha reservas bem investidas, que tenha uma boa alavancagem de capital de terceiros, né, ou seja, pega aí dinheiro emprestado e faz esse dinheiro render, e ter a contabilidade bagunçada. Então, nesses dois casos, a minha contabilidade está ok, as minhas finanças estão uma bagunça. Ou a outra situação, as minhas finanças estão ok e a minha contabilidade, a contabilidade da minha empresa está bagunçada. Uma empresa pode sobreviver desse tipo? Até pode, né? Por pouco tempo, mas ela vai, sem dúvida nenhuma, estar fadada ao fracasso, né? Ou a não evoluir, porque precisa haver uma coordenação, né, de esforços, no caso aqui entre finanças e contabilidade. O que é a essência, pessoal? Tá? O cerne mesmo dessa relação aí é a troca de informações, ok? Então, o departamento financeiro precisa de informações da parte de contabilidade, tá? Isso para desenvolver o seu plano, o seu planejamento estratégico, assim como a contabilidade precisa de informações da parte financeira também para fazer todo o controle da movimentação de patrimônio daquela empresa, certo? Não importando se a empresa está dando lucro ou não, tá? A contabilidade ela pode estar certinha, mesmo que a empresa esteja dando prejuízo. Aí é importante que os dois estejam sendo feitos da forma correta, né? E que esses dois departamentos mantenham uma boa relação, ok? Então, nós temos aqui o conceito de contabilidade. Eu gostaria de ler esse conceito para vocês, e depois, na sequência, o conceito de finanças, para a gente poder pensar um pouquinho aí nisso tudo que o professor acabou de falar, tá certo? Então, esse conceito de contabilidade é o conceito utilizado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, né? Conceito lá da USP. Então, esse pessoal lá da USP diz a respeito da contabilidade? Que ela é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma determinada entidade. Ela alcança sua finalidade através do registro e análise de todos os fatos relacionados com a formação, a movimentação e as variações do patrimônio administrativo vinculado a esta entidade, com o fim de assegurar o seu controle e fornecer aos seus administradores as informações necessárias à ação administrativa, bem como a seus titulares, né, proprietários, patrões, acionistas, enfim, né, e demais pessoas com elas relacionadas, as informações sobre o estado patrimonial e o resultado das atividades desenvolvidas pela entidade para alcançar os seus fins. Ou seja, em resumo, a gente sabe que o objeto de estudo da contabilidade é o quê? É o patrimônio, né?
Então, a contabilidade, ela estuda o patrimônio, a formação, a movimentação de patrimônio e a variação de patrimônio, tá? Então, prestem bem atenção. Formação, movimentação e variação de patrimônio. Essa é a essência da contabilidade. Agora, o que vocês têm a me dizer a respeito da formação de patrimônio? Quem é responsável por formar um patrimônio? Ou o que é que eu preciso para formar um patrimônio? Ou melhor, o que é um patrimônio formado? O que é um patrimônio formado? Alguém saberia me dizer? Alguém arrisca aí? Nós, pessoas físicas, se nós dissermos que nós temos um bom patrimônio, a que a gente está se referindo? Está me ouvindo, pessoal? Sim. Então, quando a gente fala que a gente tem um bom patrimônio, a que a gente está se referindo? Isso aí, a Aline falou, são bens e direitos, né? Mas quando a gente fala de patrimônio, em resumo, a gente está falando de dinheiro, né? Dinheiro. Não importa sobre qual forma ele esteja, tá? Se é na forma líquida ou se está imobilizado. Lógico que dinheiro líquido é melhor do que capital imobilizado, certo? Mas ainda assim é dinheiro. Então, para formação de patrimônio, tá? Prestem bem atenção. Para a formação de patrimônio, eu preciso ter um, um gerenciamento financeiro muito apurado, tá? Porque para mim gerar patrimônio significa ter lucro, tá? Produzir patrimônio significa ter lucro, aumentando o meu patrimônio ano após ano, período após período, com, né, a acumulação dos lucros em um montante. E aí entra aquela história: quero dividir, quero reinvestir, quero fazer os dois e assim por diante, tá? Então, neste ponto, a relação entre contabilidade e administração financeira, ela vai estar bem focada na parte da produção, né, ou melhor, da formação de patrimônio, certo? Formação de patrimônio é o que vai, de fato, unir a administração financeira e a contabilidade. E se nós tivermos uma administração financeira e orçamentária em uma empresa bem eficiente, bem organizada e que dê ótimos resultados, o pessoal da contabilidade vai ter que trabalhar mais, né? Porque vai ter uma possível formação de patrimônio, com certeza vai haver movimentação de patrimônio, né? E também variações deste patrimônio de um período para o outro. Então, uma empresa que produz e é bem gerida financeiramente, o pessoal da contabilidade costuma trabalhar mais, tá? Conceito de administração financeira. A administração financeira é um campo de estudo teórico e prático que objetiva essencialmente assegurar um melhor e mais eficiente processo empresarial de captação e alocação de recursos de capital. Tá? A fonte desta citação é da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo também, certo? Então, o que a gente pode tirar, né, lendo o conceito de contabilidade e lendo aqui um conceito de administração financeira? Aquilo que o professor acabou de falar. Se eu tiver uma administração financeira eficiente, o pessoal da contabilidade vai ter bastante serviço, né? Porque vai haver muita produção, movimentação e variação de patrimônio. E aí a gente sabe que lá dentro da contabilidade, né, no balanço, existem as várias contas, onde esses recursos eles são
distribuídos, né? São registrados para que haja este controle. Então, a relação principal que eu gostaria que vocês gravassem entre a administração financeira e contabilidade é a questão de você produzir e compartilhar informações para alcançar a excelência administrativa, tá bem? Um ponto aí que nós gostaríamos de destacar aqui, pessoal. Não existe gestão financeira perfeita sem uma contabilidade impecável. As duas devem andar sempre juntas, tá? Não existe uma gestão financeira perfeita sem uma contabilidade. A Aline está pedindo para repetir ali. A gente falava, Aline, da questão da relação da contabilidade com as finanças, né? Justamente na questão da troca de informação entre elas, né? Então, se eu tenho uma gestão financeira eficiente, como o professor falava, a contabilidade vai ter bastante trabalho, porque vai haver um fluxo de informação muito grande, né? Pela produção, movimentação e variação do patrimônio daquela empresa ou daquela organização, tá joia? Mas essa relação principal entre elas aí é a troca de informações corretas, certo? Então, como nós vínhamos falando, tá? Não existe uma gestão financeira perfeita sem uma contabilidade impecável. As duas devem andar sempre juntas. Isso significa, então, que a contabilidade fornece as informações à administração financeira, busca os resultados práticos, certo? Quando nós falávamos, pessoal, na primeira aula, que a administração financeira e orçamentária, ela tem ou é resumida, né, basicamente em questão de planejamento, de você planejar algo e cumprir com aquilo, né, fazer o planejamento do seu orçamento e cumprir a execução daquele orçamento conforme o que foi planejado, tá? Essa informação precisa fluir. E essa informação vem da onde? Do pessoal da contabilidade, certo? Tudo bonitinho, tudo lançado, né? Lá no balanço patrimonial, cada conta com os seus ativos devidamente codificados, devidamente lançados, né? Para facilitar essa retirada de informação pelo pessoal do financeiro. Você imagina se a contabilidade começa a passar informação errada e equivocada para o departamento financeiro. Fica complicado, né? Quanto tem de patrimônio? Quanto é que tem? Como é que está por exemplo, sei lá, o capital circulante líquido é de quanto? Quanto é o patrimônio líquido da empresa? Quanto tem em caixa? Quanto isso? Quanto aquilo? Né? Para que a administração financeira consiga, então, fazer o seu planejamento financeiro para saber aonde o dinheiro da empresa será melhor empregado, aonde o dinheiro da empresa será melhor aplicado, aonde que ele vai render mais, tá bem? Então, a principal relação, tá? Frisando novamente, pessoal, entre administração financeira e contabilidade é a troca de informação, principalmente entre essas duas áreas, se nós formos falar, né, do ambiente interno da empresa. Tá joia? Agora, em se falando em ambiente externo, porque a gente precisa olhar do portão para fora também, qual é a relação que existe entre administração financeira e economia? Porque a economia
ela se divide aí em dois grandes campos, né? Tem a economia, a macroeconomia, aliás, e a microeconomia. Como é que isso pode interferir na administração financeira e no orçamento de uma empresa? Antes o Everton comentou no comecinho da aula, né? Parte econômica, sei lá, baixa um novo decreto presidencial ou uma aprovação de uma PEC lá no Congresso que interfere de forma muito abrupta assim na economia do país, de forma negativa, digamos. Né? Sei lá, vai haver um aumento de imposto aí em 50%. Todos os impostos vão aumentar 50%. Isso é uma questão econômica, né? Como é que isso vai interferir na parte financeira de uma empresa? Porque vai, né? Tem a parte do recolhimento do tributo, a gente já pode colocar aí que também nós teremos uma diminuição no consumo, isso vai impactar no caixa da empresa, no giro, no sustento, né? E tudo vira uma bola de neve. Então, conceito de economia que nós temos aí na tela. É o conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens, tá? Quando a gente fala homens, são homens e mulheres, visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida, certo? Então, a economia, ela visa o quê? Produção, distribuição e consumo. Principalmente esta última palavrinha aqui, consumo. Gravem o que a gente vai falar agora. Relação entre economia e finanças, a palavrinha-chave é o consumo. Tá ok, pessoal? Essa é a palavrinha que une esses dois setores aí, o setor de finanças e a economia. Por quê? Nós temos aí várias empresas no Brasil e elas estão inseridas dentro do nosso contexto econômico, correto? Se qualquer uma dessas empresas tiver a sua produção 100%, tudo funcionando bonitinho, tranquilo, produz lá o produto ou o serviço para o qual ela foi criada, né? Então, há essa produção, mas não há consumo, ou não há consumo suficiente para, digamos assim, alocar toda essa produção. O que acontece com essa empresa? Ela não vai atingir o seu máximo, né? Quer dizer, ela tem excedente de produção. Se não há consumo, quer dizer que algo na economia não vai bem e que provavelmente as pessoas estão com o dinheiro contado, as pessoas estão com a grana curta, tá? Então, se a economia não vai bem, a parte de finanças também não vai bem, porque a empresa vai deixar de produzir, não vai vender, e aí vem outros problemas secundários, né? Muitas vezes vende e não recebe, e assim por diante, tá? Então, a economia, ela também está diretamente ligada à questão financeira das empresas, né? À saúde financeira das nossas empresas, tá bem? Dentro do conceito econômico, pessoal, dentro né, do mercado econômico, digamos assim, a economia, ela se divide aí em duas grandes áreas, como nós falamos anteriormente, tá? A macroeconomia e a microeconomia. Como o próprio nome já diz, a macroeconomia ela está voltada, né, para a economia de uma forma geral, de uma forma ampla, né, com uma visão ampla
desse mercado, tá? Então, ela vai analisar e determinar o comportamento dos grandes agregados como renda e produtos, níveis de preço, emprego e desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, balança de pagamentos, taxa de câmbio e assim por diante. Então, imaginem o seguinte cenário macroeconômico. Digamos, vamos olhar para o Brasil e para o mundo, certo? Se nós comprometermos aí a renda das pessoas, se a média de renda da nossa sociedade caísse drasticamente, né? Se os níveis de preço aumentassem, se o desemprego aumentasse, se o estoque de moeda diminuísse, se a taxa de juros subisse, se essa balança de pagamento ficasse negativa, o que acontece com a saúde financeira dessa empresa? Ela vai para o brejo, né? Ela vai passar por dificuldades. E, querendo ou não, pessoal, finanças é o coração da empresa, né? Se o coração não bate, a coisa não funciona. Então, se a empresa não tem capital financeiro disponível para ela utilizar, ela acaba sofrendo, tá? E essa falta de capital disponível pode ser proveniente do mercado, pode ser proveniente da questão econômica, certo? Como a gente acabou de colocar ali, desemprego, baixa renda, né? Moeda desvalorizada, fuga de dinheiro para fora do país e assim por diante, certo? Então, toda a questão macroeconômica, ela vai influenciar diretamente no coração da empresa, que é o departamento financeiro. Se a economia vai mal, né, se a macroeconomia vai mal, não entra dinheiro no caixa da empresa, certo? E aí essa empresa vem a ter problema, tá bem? Na questão microeconômica, então, que é mais próxima do nosso ambiente. Então, a microeconomia, ela estuda o comportamento econômico de cada grupo ou setor de forma individual, tá, pessoal? Como, por exemplo, aí, comportamento econômico de famílias, comportamento econômico de empresas, né? Comportamento econômico de indivíduos, que são consumidores, e por aí afora, certo? Então, essa gama de informações, esse estudo, ele permite analisar a tomada de decisão desses grupos, né, das famílias, dos indivíduos, de outras empresas, e a relação, né, que isso proporciona com o uso lá dos recursos que a empresa tem disponíveis, né, recursos financeiros, preços de bens e serviços, tá? Então, a questão microeconômica também influencia diretamente na parte financeira de uma empresa. Se esta empresa não consegue entender, porque o conceito macroeconômico, ele é mais tranquilo de entender, porque ele, digamos, ele é o mesmo para todo mundo, né? O contexto macroeconômico brasileiro, ele vai influenciar uma empresa aqui do Paraná da mesma forma que ele vai influenciar, né? Ou muito parecido, muito próximo da forma como vai influenciar numa empresa lá na Bahia, por exemplo, certo? Já a questão microeconômica é diferente, tá? Imagina se uma empresa aqui de Capanema, uma empresa qualquer, não tem conhecimento dos costumes aqui da nossa população, tá? Se ela não conhece do comportamento, assim, se ela não tem uma noção, né, melhor dizendo, do comportamento individual, né, das pessoas que formam aqui a sociedade capanemense, se a empresa que resolve aqui estar estabelecida não tem conhecimento
com relação ao comportamento das famílias aqui do município. O que é importante para as famílias aqui do município de Capanema, né? Isso a empresa precisa saber, logicamente que com relação a um estudo direcionado ao seu setor de atuação, tá? Mas é importante conhecer outras empresas, conhecer comportamento de outras empresas. E essas outras empresas, elas podem se dividir em dois grandes grupos também. Essas outras empresas, ou elas podem ser seus consumidores, tá? Nada impede que uma empresa consuma produto de outra empresa, mas também pode entrar no campo aí da concorrência, certo? Então, uma empresa ela pode ser seu cliente ou seu concorrente de forma bem ampla, certo? Também tem a ver aí com o comportamento dos consumidores. Está comprando, não está comprando, o consumidor está em momento de gastar, ele está em momento de poupar, enfim, tá? Então, esse estudo permite analisar essa tomada de decisão que esses grupos aí que nós acabamos de falar têm. E isso vai influenciar diretamente na parte das finanças. Então, macroeconomia, microeconomia, ou, em resumo, a economia em si, também irá fornecer ao departamento financeiro de uma empresa uma gama gigantesca de informação. Informação esta muito valiosa para que ela possa utilizar no momento de desenvolver o seu planejamento, tá? Quanto mais informações nós temos, mais fácil de entender o ambiente no qual a gente está inserido e, consequentemente, mais fácil também de direcionar as nossas ações, buscando assim um resultado mais satisfatório. Então, é de extrema importância, como nós colocamos, a relação entre contabilidade e finanças e a relação entre economia e finanças. Tá? Uma vai interferir na outra. Como nós falamos, é uma balança de 3 pratos e que o gestor aí, ou os gestores precisam tentar fazer com que esses 3 pratos se equilibrem, né? Equilibrem para que as informações possam ser utilizadas da melhor maneira possível, certo? Portanto, então, pessoal, uma boa análise econômica, ela fornece ao administrador financeiro informações valiosas para a tomada de decisão e projeção da empresa. Ou seja, a economia, né, a contabilidade vão fornecer a esse administrador financeiro as informações que ele precisa para tomar as suas decisões, seja ela de empréstimo ou de investimento, tá? E fazer também, realizar a projeção dessa empresa. O que vem a ser essa projeção? O seu planejamento. Aonde é que eu quero estar o ano que vem? Ou como é que eu gostaria de estar o ano que vem? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Tá? Isso tudo vai ser, né, ou é possível somente por conta dessa troca de informações, né? É um complemento, né? Uma complementa a outra. Sem a economia, a empresa não anda, mas também uma empresa desorganizada, sem gestão financeira e sem gestão contábil, não consegue acompanhar a economia se nós tivermos uma economia pujante, né? Onde que há produção, aonde haja dinheiro, né? Onde haja, então, produção, consumidores com dinheiro disponível para gastar. Se eu tiver uma empresa bagunçada, essa economia que está pujante, que está bombando, a minha empresa, por ser desorganizada financeira e contabilmente, talvez ela não vai conseguir acompanhar esse crescimento econômico. E se o concorrente tiver
bem organizado, com as suas finanças em dia, com o seu orçamento bem determinado, né, com o seu planejamento financeiro bem determinado, ele vai acabar atropelando você, né, ou qualquer empresa que esteja trabalhando de forma desorganizada, sem uma sincronia entre finanças, contabilidade e a economia, certo? Então, a relação principal entre esses três campos, né, que envolvem a questão de administração geral de uma empresa, é a troca de informações, tá? Mas essas informações precisam ser, aliás, uma troca de dados e informações, certo? Mas esses dados, eles precisam ser coletados de forma correta, precisam ser tratados de forma correta para que virem boas informações e possam ser aproveitados no planejamento financeiro de uma empresa. Ok? Então, de nada adianta eu olhar para o mercado, né, para a questão econômica, eu, enquanto empresa, me refiro, tá? Não adianta nada a empresa olhar para a economia do mercado, para a macroeconomia, microeconomia, e não saber o que fazer com os dados e informações que vêm do ambiente, né? Ela vai ficar totalmente, completamente perdida, sem rumo, com planejamento deficitário, tanto planejamento financeiro quanto planejamento estratégico, né, de forma geral. E uma empresa assim, ela vai estar fadada a fechar as suas portas, né? Infelizmente. No Brasil, muitas empresas fecham as suas portas rapidamente, né? Antes de 2 anos, antes de completarem 5 anos. Então, justamente por conta, né? Eu imagino que em grande parte, né? Por essa, digamos assim, miopia em enxergar aquilo que está disposto, né? A, a, a seu favor para que você se desenvolva enquanto empresa. Então, se eu não tenho uma contabilidade bem feita, vai influenciar na minha parte financeira, porque eu vou ter informações ruins. Tendo informações ruins, o meu planejamento não vai ser o melhor. Se a minha empresa está com a parte financeira bagunçada, estou sem caixa, estou sem giro, estou sem estoque, a contabilidade vai sofrer também, né? Ou se a parte financeira é desorganizada, vai passar informação errada para a contabilidade, pode começar a mascarar os números da empresa, o que é um erro que acontece, né, em alguns casos, e é um erro grave. Grave por quê? Ou a contabilidade vai me dizer que eu estou tendo lucros estratosféricos e, na verdade, eu estou no prejuízo, porque a parte financeira está passando informação errada para o contábil, né? E o contábil está achando uma coisa, o financeiro está achando outra. Ou a parte de contabilidade vai estar passando e fala assim, não, está uma porcaria essa tua gestão financeira, teu preço está muito barato, ou a margem está muito baixa, né? Assim por diante, mas sem saber que ela está fazendo, né, o que a contabilidade está trabalhando em cima de informações erradas que foram passadas pela parte financeira. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem de hoje? Contabilidade, economia e finanças, o que une, né? De fato, essas três áreas aí é a troca de informações. Tá bem, pessoal? A troca de informação é de suma importância entre esses segmentos, né? Entre economia, entre contabilidade e entre finanças. E, logicamente, sempre saber que uma influencia na outra. Economia influencia na, na contabilidade, né? E finanças influencia na contabilidade, contabilidade, quer dizer, economia vai influenciar na contabilidade, tá? E assim por diante. Pessoal,
Para a explanação de hoje, tá? Seria isso. Eu ficaria já muito contente se vocês conseguissem, de fato, pegar essa noção que a gente acabou de passar para vocês. Tá? Nós havíamos dito que não era algo muito extenso, mas é algo importante, tá? Simples, mas importante para a gente compreender o que vem pela frente aí. Tá certo? Pessoal, ficou alguma dúvida sobre a explanação? Não, tudo certo, prof. Professor, vai de boa. Bem Tranquilo, então? Então tá. Professor, eu até li num local escrito assim, ó, a principal diferença entre contabilidade, economia e finanças é que enquanto a economia lida com pressupostos, a contabilidade e a finança lidam principalmente com os fatos. Eu achei bem interessante. Exatamente, né? Exatamente. É isso aí. Realmente, a economia a gente só pode fazer suposições, né? Para onde a economia vai caminhar? Será que a nossa economia vai se desenvolver? Será que ela vai crescer? Ou será que ela vai encolher? Né? A gente faz suposições. Agora, né, com a contabilidade, com a parte financeira, é o preto no branco. É a matemática, né? A financeira não mente se não quiser, tá? Porque dá para fazer um cambalacho aí. Se o gestor financeiro e o contador, então, vamos dizer assim, forem pessoas que têm a sua idoneidade duvidosa, né? Pode fazer qualquer cambalacho. Uma empresa que esteja dando 1 milhão de prejuízo por mês, a contabilidade pode fazer ela dar 2 milhões de lucro por mês no papel. Isso é perfeitamente possível, né? Hoje em dia, cada vez mais difícil, tá? Mas antigamente, quando era feito tudo no braço, né? A contabilidade das empresas era feita totalmente à mão, com a calculadorinha ali, né, no balcão e somando todas as contas e, né, para fechar balanço, era perfeitamente possível. Hoje em dia, como já é tudo mais informatizado, as coisas já são mais entrelaçadas, né? As informações, elas são cruzadas, então fica um pouco mais difícil, mas ainda assim, se tiver um contador, né, que queira transparecer que a saúde financeira da empresa está bem, ele consegue fazer, né? E aí ele pode usar isso tanto para enganar a própria empresa quanto para enganar o mercado. E a gente sabe de inúmeros casos por aí, pessoal, de fraudes, fraudes como é que eu poderia dizer? Fraudes na contabilidade, né? Não saberia especificar agora uma expressão para definir isso, mas uma fraude contábil ou uma fraude financeira, tá? Mas na verdade é uma fraude contábil, né? Vamos chamar assim de fraude contábil, que é o quê? Uma empresa listada em bolsa de valores, por exemplo, uma sociedade anônima, né? Ela é obrigada por lei a publicar o seu balanço patrimonial a cada trimestre, certo? O que é o balanço patrimonial de uma empresa? É feito lá pela contabilidade, aonde vai demonstrar os resultados da empresa, os seus lucros, os seus prejuízos, né? A sua movimentação e modificação de patrimônio, tá? E assim por diante. Então, se nós tivermos aí uma contabilidade, né, que queira, digamos assim, forjar os resultados de uma empresa, é perfeitamente possível. Empresas milionárias aí que estão listadas na Bolsa de Valores, aconteceu isso há poucos anos atrás, né, nos Estados Unidos, onde se criou lá um problema muito sério, de empresas que estavam divulgando o seu balanço fraudado, tá? Empresas listadas na Bolsa de Valores, divulgando balanço fraudado, dizendo que estavam tendo lucros milionários no papel, tá? Enquanto que na realidade elas estavam tendo prejuízo. Mas qual é que era o objetivo disso? Captar mais dinheiro do mercado, né?
valorizar as ações daquela empresa. E você imagina, por exemplo, sei lá, uma empresa que mais famosa aí do Brasil que está listada em Bolsa de Valores, a Petrobras. Né? E aconteceu com a Petrobras também, tá? Fraudando balanço para que o preço das ações subisse. Agora, você imagina, você pega no trimestre passado, a Petrobras, sei lá, com um lucro, né, lá nas alturas. E no trimestre que vem, aquilo vem desmentido, falando, não, aquilo estava tudo errado, a realidade é essa daqui, o balanço foi fraudado, né, para fazer isso ou aquilo. O que acontece com as ações de uma empresa dessa? Ela passa do chão, né, vai próximo de zero, porque quem é a pessoa que vai querer pegar o seu dinheiro e investir em uma empresa que não trata, né, não tem uma tratativa séria com as suas finanças, com a sua contabilidade e da sua relação com a economia? Ninguém vai querer investir dinheiro numa empresa assim, né? Então, essa relação entre finanças, contabilidade e economia, pessoal, também serve para passar confiança para o mercado, né? Confiança para os consumidores, para demonstrar, então, aí a excelência dessa empresa, para demonstrar a solidez que uma determinada empresa tenha, né, diante do mercado. Pode ser utilizado também para demonstrar a força que essa empresa tem com relação aos seus concorrentes. Então, aí existem inúmeras formas de se beneficiar tendo uma boa gestão financeira, né? E que essa gestão financeira tem uma ótima relação com a contabilidade e também com as questões que vêm de fora, né? Que são as questões do ambiente, as questões econômicas. Tá bem? Pessoal, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o trabalho. Eu vou colocar na tela aqui novamente, tá? Para a gente comentar com vocês aqui. É um trabalhinho parecido com o que a gente passou para o sétimo período anteriormente, tá? Na verdade, são temas diferentes, mas o formato do trabalho é o mesmo. Tranquilo aí? Então, pessoal, esse trabalhinho, ele vai ter valor de 1 ponto, certo? Dos 2 pontos que nós temos de trabalho, né? E mais 1 ponto de comportamento, assiduidade, pontualidade e tudo mais, né? Da parte de vocês. As orientações que o professor passa são as mesmas que eu passei para o pessoal anteriormente, tá? Esse trabalho vai ser, então, deverá ser postado no Moodle até o dia 8/3, que é na segunda-feira da semana que vem. Mas é um trabalho bem simples de ser feito, mas muito interessante por conta da questão visual, tá certo? Da questão de entendimento e também da questão visual, de você bater o olho e facilitar para você na assimilação dessa informação, tá? Então, esse trabalho, o professor gostaria que vocês fizessem a postagem dele lá no Moodle e que vocês anexassem uma cópia no caderno de vocês, tá? Para que vocês tenham acesso rapidamente num momento posterior. Tá? São informações aí que, sem dúvida nenhuma, nós iremos utilizar ao longo do nosso semestre. Então, esse trabalhinho consiste no quê? Vocês irão demonstrar, através de um organograma, tá? A estrutura empresarial para o departamento de finanças. Tá? No próprio organograma, descrever, então, cargos e as principais funções ou atribuições de cada cargo. Então, eu já adianto para vocês, por exemplo, nós comentamos na aula passada. A gestão financeira, pessoal, tá? Ela é basicamente dividida em 2 etapas, em 2 segmentos.
tá? Melhor dizendo. Existe a tesouraria e existe a controladoria, tá certo? Tesouraria tem uma função, a controladoria tem outra função, tá? Mas as duas são subordinadas ao departamento financeiro, ok? Então, e aí vai descendo também nessa hierarquia, tá? Então, de forma bem simples, é isso que o professor gostaria que vocês fizessem, tá? Organizar um organograma, né? Do nível mais alto para o mais baixo, né? Partindo do departamento financeiro, e aí vocês podem explicar, né? Ah, departamento financeiro. Quem que ocupa lá o departamento financeiro? Ah, é o diretor financeiro ou o vice-presidente de finanças. Qual é a função dessa pessoa? Fazer isso, isso, isso e aquilo. Beleza. Depois se divide em tesouraria e controladoria. Quem é que está ocupando lá o cargo na tesouraria? O que essa pessoa faz? Quais são as suas principais atribuições? Na controladoria, o que a pessoa que ocupa o cargo de controller, né, ou de controlador faz? Quais são as suas principais funções? Será que para baixo da controladoria tem mais alguma subdivisão? Para baixo da tesouraria, será que tem mais algum departamento ou função, né, ou subdivisões? Então, é isso que o professor gostaria que vocês fizessem, tá? Postem no Moodle até o dia 8 e anexem uma cópia no caderno de vocês, tá? Pode ser digitado ou manuscrito, tá? Indiferente, pessoal. Joia? Alguma pergunta? Questionamento? Tem alguma quantidade mínima assim, de cargos, essas coisas? Não, professor. O professor não vai cobrar tudo isso. Não, não. Vocês vão fazer, Everton, tá? A pesquisa vai ser de vocês. Eu quero que vocês, logicamente, procurem aprofundar a pesquisa, mas não precisa fazer algo muito detalhado, tá bem? Na verdade, isso vai servir como um resumo para vocês, um guia depois para vocês, tá? Mas basicamente, o financeiro se divide em tesouraria e controladoria, tá? E aí Aham. o que é que dentro de cada um aí, quais são as especificidades de cada um, né? No que cada um trabalha especificamente. Tá joia? Mais Beleza. alguém? Alguma outra dúvida, pessoal? Tranquilo? Bom, então, por hoje, vocês estão livres de mim, tá? Só aguardar, então, a gente fazer a chamada e aí nós já iremos dispensá-los, tá? Não saiam sem responder, tá, pessoal? Só um minutinho aí. Vamos lá, então. Aline estava aí, né? Tá bem chamada? Ana Laura, Presente. beleza. Daiane, Presente. Daniela, Presente. Daniele, Presente. Everton, Presente, professor. Fernanda Laura, Presente. Fernanda Malacarne, Presente. Fernanda Nayara, Fernanda Não tá, Nayara, não? professor. Tá joia. Franciane, Presente, prof. Júlio, não? De repente, se alguém responder no chat aí, pessoal, me dê um grito, tá? Que eu não consigo olhar na tela aqui agora. Vamos lá.
Então, Júlio não. Júnior César. Presente, professor. Valeu. Luana. A Luana respondeu no chat antes, será que agora também? Professor, eu também respondi no chat. No chat. Sim, senhorita. Sim, senhorita. Depois eu dou uma repassada lá, tá? Lucas transferido. Marcelo. Presente. Valeu. Marco Antônio. Presente. Murilo. Presente. Rosângela. Presente. Sandy. Sandy não. Não, prof. Tatiane. Presente. Tayla. Tayla tá aí? Tá, prof. Beleza. E Thalia. Presente. Joia, então, pessoal. Por hoje vamos ficando Boa por noite, aqui. professor. Boa noite para todos vocês e obrigado pela atenção de todos. Tá joia? noite, Qualquer prof. dúvida, se vocês tiverem com relação ao trabalho, pode me chamar no zap aí, que na medida do possível a gente vai atendendo vocês. Tá certo? Beleza, Boa noite professor. a todos e até a próxima. Boa noite, até mais. Boa noite.